Olá, carteira de trabalho. Tem gente que não dá valor para ela, mas saiba que é tão importante quanto os outros documentos pessoais. E sabe por quê? É nela que estão todas as informações que comprovam a vida profissional do cidadão. O programa desta semana mostra os direitos que o trabalhador tem garantidos ao cobrar que a carteira seja assinada pelo empregador, entre eles a aposentadoria. Você já está pensando nisso? Então veja quais os tipos de aposentadoria existem no Brasil e o caminho a seguir para dar entrada nos papéis e conseguir o benefício mais rápido. E me diz uma coisa, você faz alguma atividade profissional que ainda não é regulamentada? Entrevistamos trabalhadores que aguardam uma lei para regulamentar a profissão. Saiba os desafios que cada um deles enfrenta e o que o Ministério Público do Trabalho faz pelos cidadãos. O STJ Cidadão começa agora. Trabalhar fichado. A expressão é muito usada no dia a dia. Na verdade, quer dizer que a pessoa trabalha com carteira assinada. O empregador, ao informar no documento que contratou o profissional, cumpre a lei e garante ao trabalhador direitos como férias, 13º salário e FGTS. A equipe do STJ Cidadão foi até esta área rural em Braslândia. A cidade fica aproximadamente 40 quilômetros de Brasília. É onde trabalha Francisco. Ele conta que trabalhou em Brasília durante 4 anos como produtor rural, mas decidiu pedir demissão e retornar para o Maranhão, onde nasceu. Só que lá, os planos não deram certo. Não havia emprego, ficou na informalidade. Serviço quase não aparecia. Decidiu voltar para a capital. Francisco, por que você decidiu voltar? Porque com carteira assinada, né, a gente tem mais garantia. Tem o auxílio-doença, tem o fundo de garantia, que fica sempre depositado, queira ou não queira, tá na sua conta. Tem, no caso você for demitido, tem seguro-desemprego. E tem vários outros motivos, né, de trabalhar de carteira assinada. Hoje ele tem carteira assinada, o que representa direitos garantidos. Cresceu profissionalmente e conseguiu até melhorar o salário. Comecei como trabalhador normal no campo, com enxada normal. Hoje eu já trabalho encarregado de equipe, já trabalho em outra área também, que é na casa de hidroponia. E acaba que o salário acaba um pouco subindo também. Um levantamento feito pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revelou que nos últimos 2 anos houve um aumento de 11% no número de trabalhadores com carteira assinada no país. Este outro trabalhador rural também se chama Francisco. Ele começou a trabalhar cedo, aos 9 anos, e só aos 27 teve a carteira assinada pela primeira vez. Hoje só reclama do salário. Para a gente que trabalha na lavoura, era melhor assim aumentar o salário um pouco, porque a gente trabalha mais um pouco. Nós trabalhamos também com sol e chuva, aí tem que dar uma melhorada. A carteira é um direito, está na Constituição Federal e na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. É um dos únicos documentos a comprovar a vida profissional do cidadão. Foi regulamentada em 1932. Quem tem uma carteira como esta assinada tem garantias resguardadas, como seguro-desemprego, FGTS, férias, 13º salário e aposentadoria. Existem uma série de direitos, direitos que têm um caráter imperativo, normas não disponíveis pela vontade das partes que visam tutelar o empregado, né? E aí eu dou como exemplo normas, por exemplo, que digam a limitação da duração do trabalho, né, em termos de duração diária do trabalho, envolvendo jornada de trabalho, imposição de intervalos. Nós temos norma que trata do repouso semanal remunerado, da paralisação anual obrigatória remunerada. Nós temos normas que tratam da proteção ao salário em vários sentidos. Nós temos normas que tratam da tutela do trabalho em ambiente perigoso ou insalubre. E quem trabalha na zona rural, como Francisco, o que tem assegurado pela legislação? No plano constitucional, trabalhador urbano e trabalhador rural têm exatamente os mesmos direitos. Existe uma legislação específica que vai tratar de particularidades do trabalhador rural. Eu te daria como exemplo, por exemplo, a situação do trabalho noturno, que no caso do rural não tem a redução da hora noturna como tem no urbano, mas tem um percentual
de 25%, ou seja, um percentual maior do que o urbano, que é de 20%, e um horário diferenciado, inclusive considerando se é pecuarista ou da agricultura. Mas, tirando isso, os direitos são exatamente os mesmos, inclusive o empregador tem a obrigação de anotar a carteira. Há quem afirme, apesar dos direitos listados na lei, as pressões do mercado de trabalho são grandes. Mais da metade da força de trabalho brasileira, ela não tem carteira de trabalho assinada, né? E boa parte dos que tem carteira de trabalho assinada não tem estabilidade, então você tem aí apenas alguma coisa em torno de 20%, depende da região, que tem uma certa estabilidade, tem a garantia dos direitos sociais, enfim, tudo isso que a legislação vai permitir. Você tem uma fragilidade muito grande do mercado de trabalho, então para um grupo, mais da metade da força de trabalho, de pessoas que estão ou subempregadas, estão vivendo no que a gente chama na economia do setor terciário da economia, que é o setor de comércio, de serviços, já que o setor primário e o setor secundário especialmente a indústria, né? Ele não consegue absorver, o pessoal tem que comer, o pessoal tem que ter moradia, o pessoal tem que ter saúde. Então ele tem que correr para onde? Para o setor de serviços, que é onde estão, na maior parte, os trabalhos de pior qualidade, os trabalhos mais difíceis, sem proteção social, sem continuidade, o sujeito não sabe se hoje ele vai conseguir renda para ele viver. O sociólogo entende que quem trabalha na informalidade está sujeito também à discriminação. É o que muitas vezes se chama o biscateiro, né? O sujeito que trabalha por conta própria, o sujeito que trabalha apenas uma parte do dia, boa parte do dia ele fica subempregado, ele fica sem renda. E isso, obviamente, que é um problema muito sério, porque a gente sabe o que desemprego e subemprego gera em termos sociais. É o caso do Matheus. O Matheus trabalha 4 anos nas ruas porque não conseguiu emprego. Matheus, como é para você esse dia a dia nas ruas? O dia a dia na rua, para mim, é um pouco mais difícil, porque é um dinheiro que a gente não tem garantido, né? Como eu tenho a minha família, tenho 2 filhos, eu preciso levar para casa a comida a nossa sobrevivência, a nossa comida, né? Pagar o aluguel, pagar a água, a luz. E é um pouco difícil pela dificuldade do preconceito do pessoal que tem contra a gente, mas hoje, como o emprego está muito difícil, de uma forma ou de outra, nós temos que trabalhar. Esse problema, a analista financeira Nislane não tem. Ela trabalha na mesma empresa há 21 anos e para chegar ao cargo, lutou muito, estudou e investiu na carreira. Quando eu entrei na empresa, eu tinha às vezes medo do desafio. E aqui os desafios que me foram impostos, hoje eu sei que se colocarem mais e mais e mais, eu vou conseguir. Então isso para mim foi muito importante, os desafios eu consegui vencer. E no próximo bloco, os tipos de aposentadoria e as regras para conseguir o benefício. É só um instante. Depois de tanto trabalhar, superar os desafios profissionais e, quem sabe, até enfrentar o mau humor do chefe, chega a hora da aposentadoria. Mas não adianta só dizer que passou tantos anos trabalhando. Além de ter a idade mínima para receber o benefício, é preciso comprovar o tempo de serviço ou de contribuição do INSS para ter direito ao valor integral. E aí, a carteira de trabalho assinada é fundamental. O documento facilita o processo e permite a quem passou décadas cumprindo a jornada de trabalho o direito ao descanso merecido. Aposentadoria. Esse benefício, no passado, já recebeu outros nomes e também contou com outras regras. A partir de 88 é importante esse marco, a gente tem um estabelecimento na Constituição de que esses benefícios todos, o valor mínimo deles tem que ser exatamente o valor de um salário mínimo. Mas mesmo com toda essa regulamentação, a gente costuma dizer que no direito, os critérios precisam ser interpretados também e aplicados corretamente. Então, surgiu muita discussão ainda, e essas discussões começaram a ser paulatinamente resolvidas, até que os tribunais superiores, também chancelando entendimentos, construindo novos entendimentos, esclareceram esses critérios para os aplicadores do direito. A chefe da divisão do direito do INSS fala dos tipos de aposentadoria que existem no Brasil e o passo a passo que o cidadão deve seguir para se aposentar. Na aposentadoria por invalidez, quando ela requer o benefício, ela requer um benefício por incapacidade. Nós não sabemos ainda qual é o benefício. Se vai ser um auxílio-doença, que é uma coisa mais temporária, ou se vai ser uma aposentadoria por invalidez, porque já não tem mais
condições dele voltar ao mercado de trabalho. Isso é definido pela perícia médica. Isso serve tanto para o rural, para o trabalhador rural, como para o trabalhador urbano. O que a pessoa precisa ter para ter esse direito? Tem a idade mínima. Se for um trabalhador urbano, tem que ter 65 homem ou 60 anos a mulher. Se for um trabalhador rural, é 60 anos o homem e 55 a mulher. Ou seja, são reduzidos 5 anos na idade para o trabalhador rural. Além disso, ele tem que comprovar, hoje, o trabalhador urbano, 180 meses de contribuição, que ele pagou 180 meses de previdência. Se for um trabalhador rural, comprova 180 meses de atividade rural. Essa é a diferença entre um e outro. Aí, no caso do homem, tem que ter 35 anos de tempo de contribuição e, se for a mulher, 30 anos de tempo de contribuição. Agora, recentemente, com a Lei Complementar 142/2013, existe a aposentadoria por tempo de contribuição também da pessoa com deficiência, que, no caso, esse tempo é reduzido. Então, ele pode ser reduzido, se era 35 anos para o homem, pode ser reduzido em 1, 6 ou 10 anos de tempo de contribuição, dependendo do tipo de deficiência, se for uma deficiência leve, moderada ou uma grave. A mulher, a mesma coisa, vai ter a mesma redução de tempo. Essa é uma aposentadoria para aquelas pessoas que trabalham em atividades perigosas, vamos dizer assim, atividades que sujeitam a pessoa a um risco maior. Então, ela tem que provar que ela trabalhou por um período exposta a alguma situação, a algum agente que é prejudicial à vida dele. Então, a aposentadoria especial pode ser uma pessoa que trabalhou durante 25, 20 ou 15 anos, a depender da atividade. Para receber o benefício, o trabalhador deve procurar a Previdência Social da cidade onde mora para dar entrada nos papéis que mostram que ele cumpre todos os requisitos. Eu já dei entrada em toda a documentação que eles pediram, né? Carteira profissional, xerox de toda a carteira, de todo o tempo, né? Para tentar a aposentadoria. E esses documentos são, além da carteira de trabalho, original e cópia da carteira de identidade ou certidão de nascimento ou de casamento e CPF. Com isso em mãos, é feita a inscrição no cadastro do Regime Geral da Previdência Social e o cidadão recebe o NIT, número de identificação do trabalhador. E uma observação: o INSS pode solicitar comprovação das informações sempre que necessário. Para quem sempre trabalhou na cidade, pode até ficar mais fácil apresentar a documentação. E no caso de quem trabalhou a vida inteira na área rural, como provar o tempo de serviço? Seu Ovídio é produtor rural. Foi com essa ocupação que ele sustentou a família. Ele colocou a mão na massa. E mesmo que as marcas nas mãos comprovem o trabalho com a terra, isso não foi o suficiente para ele se aposentar. A luta foi longa e difícil, mas no final ele conseguiu. Não é isso, seu Ovídio? Como foi essa história? Desde 7 anos de idade, né, que a gente foi criado, como diz, sem pai. Minha mãe tinha 6 filhos para criar. Aí, para te falar a verdade, o primeiro sapato que eu usei foi ralado com as minhas mãos. Então, aí depois, com muito tempo, eu casei, vivi um tempão lá em Minas, aí vim embora para aqui, trabalhei quase 8 anos numa chácara. Aí, depois de lá, a gente conseguiu comprar esse pedacinho de terra aqui, né? Aí, trabalhando, faz 10 anos que a gente está aqui. E depois de tanto tempo dedicado ao trabalho na terra, nada mais justo que a aposentadoria. Aí, quando chegou a idade, eles vieram aqui, organizou meus papéis, fui lá no INSS, dei a entrada. Aí, com 60 dias, o dinheiro estava na conta, graças a Deus. E o senhor está satisfeito? Os valores são corretos? O dia certinho está lá na conta? É bem assim? Satisfeito. Foi assim também com Dona Maria Rita. Desde criança, ela se dedica ao trabalho rural. Esse aqui são o feijão da minha roça que eu plantei, colhi, bati. É a única coisa que eu sei fazer, esse aqui. A piauiense lembra do esforço de cada suor derramado para conseguir criar os filhos. Mas o trabalho dedicado ao plantio é motivo de orgulho. Porque quando eu me entendi por gente, já foi trabalhando na roça, mas lá onde eu morava, lá não tem negócio, lá não tinha, eu não estudei, não tive esse privilégio de ir para a escola, lá era mato mesmo, né? Trabalhar na terra era um modo de sobrevivência. De sobrevivência.
Era o único que a gente tinha para sobreviver. Lá não tinha cidade perto. Não tinha não, não tem até hoje, né? E por falta de informação, quando chegou o tempo certo de se aposentar, Dona Rita nem sabia que tinha direito ao benefício. Com a ajuda de amigos e com um pouco de empenho, ela conseguiu. Por reunião, não sei se foi na Granja do Torto, que a gente foi para reunião e o pessoal lá na reunião foi falado que o produtor rural tinha direito a uma aposentadoria, né? Aí em fevereiro fui chamado para a primeira audiência. E a primeira audiência, Deus estava do nosso lado. Não sei o que foi que a advogada fez, mas já resolveu já o problema, né? Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu a favor dos trabalhadores rurais. Eles não precisam comprovar detalhadamente o tempo de serviço. No entanto, os ministros concluíram que provas testemunhais não são suficientes. É preciso haver equilíbrio. Qual o critério e a ponderação e o equilíbrio? É que basta um início de prova documental. Por que é importante? Porque essas causas são milhares que acontecem. E, de repente, se você tem uma orientação de um órgão de cúpula no direito federal, que é o STJ, o sistema fica com um entendimento, depois de muito debate, que é único. E isso é importante não só para você diminuir as demandas, mas como ter um tratamento igualitário entre as pessoas. Decisões como essas mudam a vida de muita gente. Agora, Dona Rita tem a garantia para o resto da vida de viver amparada financeiramente. Mudou muito, para melhor. Porque antes não tinha aonde eu recorrer a não ser trabalhar no braçal, né? E agora, ixi, eu nem te falo, filho, isso para mim foi uma coisa gratificante e me ajudou muito, muito. Mudou minha vida muito para melhor. E daqui a pouco, uma entrevista com trabalhadores que aguardam uma lei para ter a profissão regulamentada. O que a legislação pode mudar na vida dessas pessoas? Não saia daí. E a gente conversa agora sobre os desafios das profissões e o que acontece quando elas não são regulamentadas. Para isso, convidamos aqui um grupo especial que vai debater esse assunto com a gente no STJ Cidadão. Eliton Brandão, arquiteto e designer de interiores, Antônio Luna, músico, a detetive Ana Marta Luanda e Carlos Eduardo Carvalho Brizola, procurador do trabalho. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui com a gente. Gostaria de começar com você, Eliton, contando para a gente que desafio que você encontra no seu dia a dia profissional. Muitas vezes as pessoas questionam, mas peraí, você formou numa universidade de design de interiores, como se a profissão não existe? Então, existem no dia a dia existem esses questionamentos eventuais. Mas eu acho que, mais do que isso, os profissionais e o próprio dia a dia, o mercado mostra que eles estão ali habilitados e competentes para o desenvolvimento. Mas é uma briga feia. E sobre essa questão, eu queria conversar também com o Antônio, que é músico, e a gente vê, Antônio, que existe o curso superior de música, mas para alguém ser músico não é necessário que ele tenha esse curso superior específico, né? Estudei em diversos conservatórios, estudei na Escola de Música de Brasília, estudei em conservatórios em outros países também. E eu não tenho um diploma de músico, mas isso não afeta em nada. É uma profissão que você produz arte, então é muito difícil você qualificar, quantificar e criar alguma metodologia, digamos assim, legal que ampare e que ofereça todos os tipos de recursos possíveis para amparar o profissional, né? Eu não tenho nada com que eu possa chegar de antemão e falar, olha, não, você está me oferecendo isso, mas isso daqui não está de acordo com aquilo que deveria, sei lá, ser o mínimo para um músico poder exercer a profissão dele. Mas no todo, como a categoria completa, o ideal seria que houvesse uma regulamentação que antes protegesse a gente do que tentasse criar uma espécie de cama teórica e muito simbólica de que é ser um músico no Brasil ou não. Sem dúvida. E esses problemas que o Antônio conta a respeito dos músicos também acontece com os detetives, Ana Marta? Sim, nós conseguimos registrar uma empresa com
investigações particulares, né? E só isso. Agora, a gente não tem base nenhuma, não tem como a gente, para ter acesso aos locais, a gente não tem uma profissão regulamentada. Hoje em dia, todo mundo, qualquer pessoa vai lá, põe um anúncio como detetive e, na verdade, essa pessoa ela não tem base nenhuma. E aí, o que acontece? Nós, que estamos trabalhando na área, somos prejudicados. Nós fazemos o trabalho que poderia ser da polícia, da própria polícia. Então, nós deveríamos ter uma parceria com o próprio serviço de inteligência do país. Então, essas pessoas elas têm que ser bem preparadas, elas, inclusive até por segurança de quem está contratando também. Agora, procurador, como que o senhor vê essa questão dessa falta de regulamentação? A gente tem aí 3 exemplos diferentes. O Ministério Público do Trabalho vê isso também com preocupação? No caso do Ministério Público, nós atuamos sempre quando há já uma legislação posta, a gente vai atuar com o critério que aquela legislação escolheu. Então, de certa forma, a gente está aqui debatendo um pouco um momento diferenciado, que é o momento de se essas legislações são ou não boas e se elas deveriam regulamentar realmente essas profissões. Quando você cria uma profissão, regulamenta uma profissão apenas para criar requisitos para exercê-la, na verdade, tem que ter cuidado para não criar apenas uma reserva de mercado. Então, eu acho que a gente tem que analisar cada uma das profissões com muito cuidado e a própria regulamentação em si com muito cuidado, porque nem sempre regulamentar significa trazer benefícios para a categoria. Regulamentar da maneira certa, sim, significa trazer benefícios para a categoria. Perfeito. Eu gostaria agora que vocês tirassem as dúvidas com o procurador aqui no estúdio. Ana Marta, por favor. Bem, nós temos dificuldades em determinados locais, ter acesso em determinados locais. Quando a profissão é regulamentada, você passa a ter uma identidade, né? Você ter uma identidade profissional, de você ter acesso a determinados locais, se identificar como detetive e também separar os profissionais dos oportunistas que estão aí também. Por exemplo, eu não sou especialista nessa área, não conheço com tanta profundidade, mas eu sei, por exemplo, que o projeto de lei que envolve os detetives e profissionais dessa área tem problemas no que tange a esse acesso a investigações. Por exemplo, há uma certa resistência natural, e eu acredito até justificada, das polícias de querer dar acesso a inquéritos, né, a detetives. E, então, isso é algo, eu não estou me posicionando, mas acho que é algo complexo, tem que ser analisado com mais calma, né? Há também, pelo que eu sei no projeto de lei, uma questão envolvendo a inviolabilidade dos escritórios profissionais, de detetives profissionais, o que é algo que também é um tema muito polêmico. Então, assim, acredito que, sem entrar no mérito se está certo ou errado, se deveria ou não, acredito que é necessário que haja um consenso realmente para que esses projetos possam tramitar e terem sucesso na edição dessas leis. Então, acredito que sim, muitas vezes é importante uma regulamentação, mas o teor delas também faz toda a diferença de se o projeto vai ou não ter um segmento realmente de sucesso no Congresso, né? Agora, Eliton, no caso do designer de interiores, a gente não tem essa polêmica toda, né? Eu concordo com ele, que você não precisa realmente ter essa regulamentação em todas as profissões. E no caso de um designer de interiores, eu acho importante que ela conste sim como no catálogo nacional de profissões, para que ela possa ser, né, reconhecida nesse sentido. E em função de uma série de casos ocorridos no Brasil de imprudência e imperícia, a BNT decidiu regulamentar isso aí e dizer, olha, para você mexer no interior de uma residência, assim, 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 em alguns casos, você tem que ter um profissional reconhecidamente habilitado e competente para dar um laudo para dizer, por exemplo, que você é um designer e que você quer tirar essa parede. Então, esse laudo tem que vir de um profissional, assim, assim. Nessa hora, o designer de interiores não tem a profissão, ele não vai dizer, olha, está aqui, eu sou designer de interiores, eu posso dar o laudo. Não, ele não pode. Não há um empecilho hoje ao exercício dessa profissão por essas questões. Ao contrário, né? Quer dizer, é necessário, sempre será necessário um profissional técnico quando aquilo que for feito dentro de um interior mexer com alguma questão envolvendo segurança estrutural. É questão de ordem estrutural, exatamente. Então, e nós vemos como importante isso. O maior perigo nessa regulamentação toda, e aí eu volto para a decisão do Supremo, é você criar um nicho de mercado.
Você cria, só pode fazer essa profissão, só pode exercer essa profissão quem tiver um curso superior ou um curso técnico disso ou daquilo. Por isso a polêmica do debate. E isso vale para os músicos, não é, Antônio? Sim, a minha dúvida, na verdade, em relação aos músicos, foi aquele ponto onde a gente tocou, que foi, a gente produz arte, né? A gente faz criações, mas na hora que eu chego numa casa de show e eu toco, e eu preparei um espetáculo, e eu gastei horas de ensaio e fiz tudo isso, e montei um espetáculo mesmo, com clímax e anticlímax, e todo o desenvolvimento dele para que ele satisfaça ao máximo possível as exigências da plateia, e eu não sou pago, aí isso aí não seria, na verdade, um caso, sei lá, de trabalho escravo, de alguma coisa assim? A gente está falando de coisas diferentes. Uma coisa é a regulamentação da profissão. O que se pretende regular é mais as questões trabalhistas, por exemplo, de horas de trabalho, a jornada que ele pode... Né? Agora, as questões contratuais também, de cachê, de valor que vai ser pago, hoje em dia, o judiciário tem uma boa resposta a isso. Basta se procurar. Né? Porque aí é uma questão também de prática do mercado, porque... transformar isso em algo escrito, num contrato, muitas vezes te protege de situações futuras como essa que você narrou. Mas eu acredito que isso pode acontecer também com qualquer um dos outros profissionais, quando tem um contrato também, com os detetives, com designers interiores, quando não tem um contrato que não é cumprido. Né? Acho que é mais uma questão do mercado e dos próprios profissionais de não tomar as cautelas, muitas vezes necessárias, para poder, eventualmente, na frente E as jurisprudências, elas não seriam essas ou aquelas só o fato de existir uma profissão, né? Ela é para todo o cidadão, na verdade, né? o que eu estou sempre pontuando desde o começo é isso, é que regulamentar a profissão, criar condições para o exercício da profissão é uma coisa, o modo em como vai se estabelecer essa relação do contratante com o contratado, né? É uma outra coisa. Muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pela participação de todos aqui no nosso estúdio. Para assistir ao programa pela internet, é só acessar o site do Tribunal. O endereço é este aqui, que aparece na tela. Você também pode conferir os vídeos no canal oficial do STJ no YouTube. Até semana que vem. Tchau, tchau.